Voltamos com o nosso Tome Ciência, discutindo hoje as teorias da corrupção, com a presença do Marcos Bezerra, antropólogo da UF, com a Marisa Pinhataro, da Controladoria Geral da União. Temos também o Fernando Latimer Veltman, do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, e o Jeremias Ferraz Lima, do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Antes de dar continuidade com a solução final que cada um vai apresentar, eu quero chamar a atenção sua para que a colaboração deles, a qual já agradeço na participação aqui do programa, se estende também para uma série de indicações que eles vão dar relativamente a coisas de consulta, livros, sites, que você vai poder encontrar no nosso site, anota aí, www.tomeciencia.com.br. Ali você vai poder encontrar, então, os livros ideais, os locais para que vocês possam saber mais sobre a questão da corrupção e suas teorias aí. Bem, vamos então agora rapidinho, que o tempo é curto, para que soluções temos. Como eu abri com Jeremias, vamos começar pela questão da sua visão de como consertar, se é que é possível, a questão da corrupção. Qual é o caminho aí? Eu acho que você tem que ter em mente, né, que você pode fazer um programa, né, nacional, né, de combate à corrupção, para diminuir a corrupção, ou de transparência. A primeira coisa que eu acho é dar ênfase nos movimentos sociais, né? Eu acho que no Brasil tem mostrado que o movimento social tem uma força enorme, né? Então eu acho que tem que favorecer, né, os movimentos sociais. Segundo, como você chamou a atenção, né, a questão da educação, né, nas escolas, que está realmente ligado a essa noção, né, de trabalhar com os movimentos sociais, etc., né? Também a educação e a participação, né, esclarecendo para esses pequenos indícios, né, da corrupção no dia a dia, na fila, no suborno para acelerar, no futebol, por exemplo, no fingir uma falta dentro da área para ganhar o pênalti, que é corrupção também, né? Então são hoje todas... já pelo menos temos o cartão amarelo. Pois mas às vezes escapou. A sociedade ter noção de que são, né, corrupção. Uma outra questão que eu acho importantíssima é aumentar o número de fiscais, né, de auditores, porque se nós temos um número ínfimo de auditores para lidar com toda essa questão, né, da corrupção no país. Quer dizer, a imprensa também é um fator importante no sentido de favorecer a transparência, né, na medida em que a imprensa pode também contribuir com esse combate, né, à corrupção. Tá bom. Bom, vamos lá, Fernando. Olha, eu concordo com todas as propostas em termos de mobilização, campanhas educacionais, etc. Não tenho rigorosamente nada contra isso, acho que tudo isso avança. Mas não posso deixar de mencionar, vestindo a carapuça do cientista político aqui, talvez um tanto quanto conservadoramente, mas eu acho que o caminho é o aperfeiçoamento das instituições democráticas. Eu não vejo outra maneira de combater isso. Na verdade, a democracia é muito mais o melhor sistema para enfrentar a corrupção do que aquele, como algumas pessoas ingenuamente acreditam, aquele que gera mais corrupção. Então, eu acho que, acima de tudo, a gente não tem que levar em consideração o funcionamento e o aperfeiçoamento do Estado de Direito no Brasil. Eu acho que esse é o ponto fundamental. A corrupção é um fenômeno muito complicado, envolve uma série de dimensões. Tá? Eu acho que nós temos já, digamos assim, o arcabouço institucional suficiente para dar conta disso. Agora nós temos que fazer uma série de ajustes e colocar essa máquina para funcionar mais eficazmente. Eu diria que o ator fundamental desse processo para mim é o Poder Judiciário, tá? É ele que tem que dar a resposta para a sociedade, porque frequentemente, em muitos casos, na verdade, são casos de polícia mesmo, entendeu? São menos de política do que de polícia mesmo. Eu então, sei que o tempo está curtíssimo, mas só não resisto. Vou te interromper para te apoiar. Um estudo da Associação dos Magistrados do Brasil diz que entre 1988 e 2007, 18 anos, portanto, nenhum agente político foi condenado pelo STF, que nesse mesmo período o Supremo Tribunal de Justiça só condenou 5 autoridades. Então nós temos que estudar por quê. Temos que ver se de fato essas pessoas deveriam ter sido punidas, se não foram, por quê. Enfim, eu acho que o ator-chave nesse processo é o Poder Judiciário. Mas, evidentemente, isso pode enviar... Eu já falei aqui da polícia, então isso envolve o Poder Executivo e as suas várias dimensões. Evidentemente, isso pode passar por uma atuação do Poder Legislativo, numa mudança de leis. Talvez a questão da reforma política também pudesse trazer alguns incentivos bons, pelo menos do ponto de vista da corrupção eleitoral, que também aflige bastante.
Mas eu diria que o caminho é pelo aperfeiçoamento das instituições. Tá? O caminho é pelo reforçando o Estado de Direito, tornando o Estado de Direito brasileiro mais eficiente. Eu acho que é por aí. Marisa, estão até defendendo a sua área, aumentar a fiscalização, reforçar a corregedoria? Existem estudos realmente que demonstram que o percentual, né, de fiscais por habitante no Brasil é um dos menores no mundo. Então, tem que concordar. Mas, com relação à questão das instituições, óbvio que todo mundo, e assim também todas as instituições, têm a sua responsabilidade com relação, né, à prevenção e ao combate à corrupção. Mas a Controladoria Geral da União tem como atribuição, competência, justamente isso, né? Prevenir e combater a corrupção. Somos nós responsáveis por dar continuidade às convenções internacionais. Então, a nossa responsabilidade enquanto instituição acaba sendo até maior, né? Então, eu queria chamar a atenção para duas coisas, que são duas ações novas da CGU, novas em termos, né? Mas que são fundamentais, acredito, para um caminho, para uma mudança, que um é a transparência pública. O Portal da Transparência já ganhou diversos prêmios e, inclusive, no questionamento do nosso ministro, por que não ficamos melhor classificados, a resposta foi porque no governo federal a transparência está realmente num patamar excelente, mas estados, municípios e empresas estatais ainda pecam. Então, a gente está trabalhando nesse sentido também, de que a transparência, né, realmente seja ampliada no nosso país. E a outra coisa é o controle social, ou como a gente costuma chamar agora, o controle pela sociedade, né? Então, a participação social é muito importante. Marcos, para você o encerramento, aí, Bom, vamos rapidinho. Eu acho que estou de acordo com as várias sugestões, inclusive quando a gente vê a literatura a respeito da questão da corrupção, as soluções vão nesse caminho, né? Eu só queria lembrar algumas coisas. Primeiro que, como nós falamos muito da corrupção, digamos assim, no âmbito do Estado Nacional Brasileiro, lembrar que esse é um fenômeno internacional. Né? Para tirar um pouco o problema nosso. Né? Quer dizer, esse é um problema internacional, tem vários, né, os vários países estão lutando contra isso, inclusive países extremamente democráticos como a França, a Alemanha, os Estados Unidos enfrentam esse problema também, e trata-se então de uma questão que não é só nossa. Né? E isso é importante porque senão a gente fica achando que aquela coisa endêmica é de brasileiro. Né? Bom, e nós não vamos acabar 100% com a corrupção. É importante dizer isso também para não criar expectativas negativas, né? Eu acho que esse é um trabalho contínuo, né? Isso não é um trabalho de um governo, não é um trabalho de uma instituição, é um trabalho que deve ser incorporado ao conjunto das instituições nacionais, os brasileiros, essa coisa toda, né? Bom, eu queria lembrar também um outro aspecto que a gente esquece. Quando se desvia um dinheiro público, eu acho que a gente tem que ter em mente que o que está se mexendo não é só com aquele dinheiro, naquela escola ou com aquela ponte. É com o futuro de gerações. Quando você acaba tira o dinheiro de uma escola, você está inviabilizando a possibilidade de uma criança estudar e isso pode ter efeito sobre os filhos e os netos dessa pessoa. Então, a cada centavo desviado, eu acho que nós estamos mexendo com as gerações futuras desse país. E em todas essas medidas que têm que ser implementadas e precisam ser implementadas, e as pessoas, os reformadores sociais, não tenho dúvida, já conhecem que medidas são essas, né? Precisa se levar em consideração que nós estamos falando do futuro desse país, do futuro aí dessas gerações todas. Né? Então, creio que digamos, as medidas estão aí, estão disponíveis e basta a vontade política e, sobretudo, né, que as pessoas que estejam envolvidas nesses processos o façam, levando em consideração, particularmente, um ponto que a gente está discutindo ali, que é o problema do conflito de interesse. Eu acho que hoje, por isso, o fortalecimento, sem dúvida, da sociedade civil é fundamental, e não deixar só para os agentes políticos e do próprio Estado a responsabilidade, porque eles vivem diariamente esse problema de conflito de interesse. Então, a sociedade mobilizada me parece que é um instrumento importante nesse processo. Bem, com essa mensagem de sociedade mobilizada, fica também a mensagem para a sua mobilização, quem está nos assistindo. Nós vimos a importância da educação e da mudança de postura e de hábitos. Agradecendo a presença de todos aqui que colaboraram com o nosso programa, de você nos assistindo, deixamos o nosso até breve.